aí. Dá uma pesquisada Não, aí. não fabrica mais. Não, É, voltou não. agora. Voltou? Não. Não tô sabendo, não. Acho que não, hein? É? Só pra Uno, não. Só, bom, em relação ao Abits, só como informação aí. É ilegal, inclusive, cobrar IPTU antes que se libere o Abits. Mas né? se é Em legal ou muitos ilegal casos. significa alguma coisa no Brasil? Não, É. isso não, Aqui não mas significa- assim, então Aqui o você que eu quis paga. dizer, as construtoras, ou até o cara que constrói lá, o cidadão comum lá, ele às vezes dá uma segurada no Abits justamente para não começar Sim. a pagar o IPTU. Você já viu na sua conta de água, quando você recebe, que você paga lá, você gastou R$100 de água, que eu já acho um absurdo o preço da água, num país que está em cima dos dois Você maiores paga o aquíferos equivalente do esgoto? do Brasil, do mundo. Você paga R$100 de água, R$100 de esgoto. Um monte de gente tá pagando esgoto sem nem ter esgoto. O cara não tem esgoto Sim, tratado. isso aí E vai ele tá muito pagando. tempo. É. Então isso aí de ser legal e ilegal aqui no Brasil não faz diferença nenhuma pro governo. Só você que tem que estar dentro da lei. O governo quer que se dane. Mas terminando esse assunto, então o que acontece? Como o IPTU é caro, IPTU também é cobrado por metro quadrado, o que os caras fazem? Fazem casinhas pequenas, apartamentos pequenos, a ponto de vender estúdios aí para as pessoas morarem, que chama de estúdio, você gosta de dar um nome chique. Da antiga kitnet, né? Hoje, por exemplo, o prostituto é do job, então você fica dando nome chique pra tudo, né? E aí o que acontece? Você faz um estudo de 10 metros quadrados e eu falo, gente, casa 10 metros quadrados não existe, é cativeiro. Banheiro. Isso é cativeiro. Meu banheiro é maior que isso aí. Isso é um cativeiro. Você não pode uma pessoa morar num lugar desse. Aí a pessoa, ela, por causa do IPTU, ela já não tem acesso à casa. Quando tem que comprar uma casa de merda, porque o cara, ele pode fazer uma casa grande. O cara que trabalha e tal, ele pode comprar um terreno e ir construindo e fazer uma casa de 200 metros quadrados. Ele pode fazer, como sempre se fez no Brasil, mas ele não pode pagar o IPTU de uma casa de 200 metros quadrados. Sim. Aí ele tem que viver num cubículo, num apartamento, onde ele fica ouvindo o som de tudo, onde ele não tem sossego, onde ele não recebe luz do sol, quase, onde ele não tem contato com o solo. Você acha que esse cara vai ter depressão? Aí o cara vai ter depressão. Aí ele fala, pô, eu tenho um dinheiro guardado, eu vou ficar 1 ano sem trabalhar, tirar 1 ano sabático. Eu vou cuidar da minha vida, vou cuidar da minha saúde. Ele não pode, porque ele vai ficar 1 ano dentro de casa sem fazer nada. E ele sem fazer nada, ele tá gerando dívida com o governo por causa do IPTU. E do IPVA, e sei lá do que. Você entendeu como isso... Gente, se só tirasse o IPTU, você criaria um círculo virtuoso tão absurdo. Sabe? Você tiraria as amarras dos negócios aqui no Brasil, né? Você daria tanto poder para as pessoas. Imagina se você pudesse comprar uma casa maior, ter uma melhor qualidade de vida, receber os seus amigos, que você não pode receber os seus amigos, numa casa de 20 metros quadrados. Para os seus amigos entrarem, você tem que entrar no banheiro, senão eles não cabem na casa, né? Aí, imagina, se esse dinheiro do IPTU sobrasse todo ano na sua mão, você ia viajar, você ia comprar trocar de carro, o IPVA, receba essa... Como eu bato muito nisso, recebo mensagem todo dia no meu Twitter. O cara falou, eu queria trocar o meu carro por um carro melhor. É bom que as pessoas comprem carros mais novos, é bom por inúmeros motivos, porque o cara compra um carro mais seguro, então dificilmente ele vai morrer, vai ter uma morte, a família dele vai morrer. Esse carro ele polui menos, via de regra, mais econômico. Dificilmente ele vai quebrar, porque é um carro novo, ele vai quebrar causando trânsito. Movimento economia. Né? Um carro quebrado, depende do lugar, ele causa uma poluição absurda do trânsito que ele causa. E aí as pessoas estão falando, eu não troco o meu carro tem 20 anos, eu não troco para não ter que pagar IPVA. Porque eu não consigo pagar o IPVA. Então a pessoa até pode trocar o carro, ela pode ter uma vida melhor. Porque você ter um carro melhor influencia em muitas coisas. Não é só a economia que gira, é o seu bem-estar de você ter o carro que você quer. Pô, você vê moleques lá nos Estados Unidos, o cara tem 18 anos, o cara comprando um Mustang. Moleque que trabalha em coisas pequenas, o cara trabalha numa papelaria e o cara compra um Mustang. É um sonho dele. Pô, que ótimo, viveu isso, outra hora outras coisas vão ser importantes. Então não é só que você acaba com a economia do Brasil, esses impostos. Você desafogaria absurdamente o Brasil se acabasse com o IPTU e o IPVA. Mas é uma questão de saúde mental das pessoas que isso está afetando demais. O número de suicídios aumentando. Brasil é o segundo país. Brasil, país maravilhoso. Um país tropical, com praias maravilhosas, montanhas maravilhosas. É o segundo país do mundo em burnout. O segundo. Você tem 195 países do mundo. E não dá para entender, né? Porque 50% ou 60% dos brasileiros estão ativos, estão no Bolsa Família. Como que tá com burnout estando na Bolsa Família? Mas você não viu? Tem um esquerdistinha aí famoso. Eu acho legal que esses caras são só famosos na bolha.
Porque se você falar com qualquer cara de indústria, de chão de fábrica, qualquer proletariado que eles defendem, nenhum conhece esses caras. Né? Aí o cara parece que ele... Não, é só os burgueses Só que palhaço. não trabalha, que o pai sustenta, que quer mudar o sistema. Só palhaço que conhece esses caras. Não teve um aí que começou a fazer um podcast, trabalhou 2 dias e teve burnout? O cara foi um recorde. Trabalhou 2 dias, tô tendo burnout. Ô, Léo, deixa eu fazer uma pergunta para Claro. você. Você falou, a gente tava falando de Estado, né? Você tava falando dessa questão das rodovias pavimentadas, Estado grande, Estado pequeno, e aí a gente já pensa no socialismo, na parte do capitalismo. E o que você acha do nacionalismo, né? Que tem uma cultura aí Sim. do nacionalismo. De uns tempos para cá eu venho pensando muito nisso e venho avaliando países que têm um viés nacionalista, né? Geralmente esses caras têm projetos de longa data. Né? E aqui no Brasil hoje a gente tem, por exemplo, o presidente que pode ter até 2 mandatos, né? Só que assim, mesmo assim, ainda fica difícil para projetos longos, né? Os caras mudam, param um projeto, troca o projeto. Você pega assim, por exemplo, na Rússia ou na China, que são socialistas, tem vários vieses lá, mas eles têm um lado nacionalista. E eles têm projeto de longo prazo. Projeto de longo prazo, Os né? países socialistas eles têm um projeto de espaciais, fome de longo prazo. Projetos econômicos, de energia. Sim. Você acha que existe uma maneira de ter um Estado que tenha esse lado nacionalista junto com outras filosofias? Então, mas aí você está relacionando o nacionalismo com o socialismo? Você acha que as duas coisas são ligadas? Porque os Estados Unidos é nacionalista, né? Tá deixando de ser. A Itália é super nacionalista. Cara, eu lembro quando eu fui na Itália, assim, de cada 10 carros que eu via na rua, 7 eram Fiat. 7, 8 era Fiat. Aí um era de uma outra marca qualquer, um era uma Mercedes, que tem muita Mercedes lá. O italiano, ele gosta do produto italiano. O italiano, ele é italiano. Ele compra o produto italiano. Então, o nacionalismo, nesse sentido, ele é bom. Então, mas quando eu penso em nacionalismo, eu penso assim, em projetos para a humanidade. Tá. Por exemplo, se existe um Estado mais nacionalista, ele fala assim, poxa... por exemplo, tinha a base de Alcântara lá, né? Que foi desativada depois daquele problema lá. Se tem um Estado nacionalista, ele fala, não, vamos fazer esse projeto ele vai durar 30 anos, vai durar 50 anos, a cada 2, 3 anos a gente vai ter um avanço, a gente vai ter alguma coisa que venha somar nesse projeto. Agora, com essa troca de governos e tal, não tem uma sequência nacionalista. Eu não estou falando nacionalista de... Assim, não, esse celular é produzido no Brasil, então vamos consumir esse celular. Eu falo assim, projetos sociais mesmo. Porque não tem como a iniciativa privada fazer um projeto como, sei lá, como se fosse uma Petrobras... Não tem? Privado. Ué, a família Guinle... No século XX, no início do século XX, ela quis fazer uma linha férrea ligando o continente americano inteiro, do Chile ao Canadá. Sabe o que não aconteceu? Adivinha entre os países que ia passar do Chile ao Canadá? Adivinha quem no meio atrapalhou? Do Chile ao Canadá? Quem será que é um país que gosta de atrapalhar as coisas neste meio do caminho? Tem vários aí, não tem não. Mas tem um principal, né, que gosta muito de atrapalhar as coisas. O Brasil. A família Guinle, no início do século XX, ia fazer uma linha férrea. Imagina você poder pegar um trem aqui e ir pro Canadá, ou ir pros Estados Unidos, ou ir pro México, de trem. Sabe quem ia fazer isso? A família Guinle. Ia fazer isso aí. Por que não fez? Porque na hora que chegou aqui no Brasil, e diz a lenda... Então, mas é porque aí o Brasil não tem essa ideologia, né? O Brasil não tem, o Brasil tem bandido. Tudo que você quer fazer aqui, alguém quer ficar com uma parte. Então, e uma empresa japonesa, e por isso que diz a lenda, por isso que saiu alguns eventos de alguns salões. Você tem uns parques de eventos aqui que a gente conhece aqui em São Paulo, e saíram tudo e foram lá pro Expo São Paulo lá na Imigrantes. E os caras falam que por isso, que chegava lá, uns associados, não vou nem falar quem é associado, mas tudo bem, chegava lá, tem que pagar tanto, mas tem que ter o por fora. Uma empresa, uma Nissan, uma Toyota no Japão, ela não tem como colocar no balanço dela o por fora. Como é que ela justifica isso?
Isso cria um problema para esses países, tá? E o Brasil, por exemplo, a gente pode criar aqui uma plataforma, a gente tem a plataforma de lançamento, vamos criar uma empresa de foguetes, vamos colocar satélite que a gente precisa, é importante, a gente tem a Amazonas aqui que precisa ser monitorada, a gente tem um agronegócio absurdo aqui, que a gente precisa de bons dados de previsão do tempo. O Equador é o ponto melhor aqui para estar fazendo esses lançamentos. Sem dúvida, que você tem a maior velocidade tangencial, sem dúvida, tá? Então a gente pode fazer isso por iniciativa privada? Pode, mas quem vai investir? Se tem um bandido político falando, não, temos que taxar as grandes fortunas. Não. Se o ministro do STF muda as regras do jogo toda hora. A iniciativa privada pode fazer, como a família Guinle ia fazer a gente pegar um trem para ir para os Estados Unidos. Só que o país não deixa, o governo não deixa. Então, mas é essa questão. Eu não queria entrar nesse mérito do governo ser bom ou ruim. Eu tô querendo entrar no mérito... Mas você entende que é cultural? Porque eu tô falando do início do século XX. E como tem essa alternância de governo, não se torna mais difícil? Você acha que a gente deveria ter, por exemplo, um governo de 10 anos? Eu acho que teria que ter um governo paralelo para projetos de longa data, cara. Tá, é uma boa proposta. Aliás, uma boa proposta, tá? Eu tenho uma coisa que eu acredito muito, que é o que pode salvar o Brasil, que se chama internet. Tá? A internet deu liberdade para as pessoas falarem e a esquerda quer a todo custo censurar a internet. Censurar o que é... O que não é bom para eles, né? Lógico. Verdade, né? As fake news. Eu falo, o governo né? não tá preocupado com as mentiras que você fale. O governo tá preocupado com as verdades que você fale. Eles querem, na verdade, escolher o que você O que vai pode ser ver. falado ou não. Isso é óbvio, tá? Então, por que a internet ela pode salvar o Brasil? Porque isso aconteceu no Japão, já acontece a história, aconteceu em Tóquio, aconteceu em Londres. Os caras fizeram sistema. Em Londres, se eu não me engano, eles chegavam até 60% de perda de água potável. Perda de água potável. Água não é uma coisa em abundância, assim, água para beber, água potável, tá? Sim. Você fala, pô, é uma ilha, como o rio Tâmisa sai do oceano até Londres, né? Como é que você não tem água? Mas tô falando água potável. Não sei se vocês já estiveram na Inglaterra, a água da Inglaterra é horrível. É uma água pesada, água cheia de...